Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Olá. De repente você está aí, nesse momento, passando por uma situação muito difícil, sem saber exatamente o que fazer para dar conta, para poder superar um problema muito difícil, e você não vê saída. Pode ser que seja você, pode ser que seja uma pessoa muito conhecida. E aí, o que você vai fazer? Quando você precisa juntar um dinheiro que você não tem? Quando você precisa superar uma doença que você não faz ideia de que seja possível? Para trazer essa história emocionante, é que eu trouxe neste Café com Pipoca especial uma querida que eu conheci, tive o prazer de conhecer na cidade de Bauru, Laís de Oliveira, que vai compartilhar essa história de garra, de empreendedorismo e resiliência. Olá, Laís, tudo bem com você? Muito prazer em tê-la com você aqui no Café com Pipoca. Oi, Toshio, o prazer é todo meu. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Um oi aí a todos, o pessoal que vai nos assistir. Acho que não podia falar assim, né? Vai assistir sim e vai se emocionar também, né, Laís? Me diz uma coisa, mas primeiro, para matar a curiosidade logo de cara do pessoal, né? Fala um pouquinho sobre essa síndrome, né? A síndrome de Arnold-Chiari, que foi algo que aconteceu, apareceu na sua vida. Então, explica primeiramente o que você estava fazendo, o que é essa síndrome, como foi que você descobriu e qual o impacto dele na sua vida. Olha, para mim explicar isso, Toshio, eu deixo primeiramente uma pergunta, né? Para todo mundo aí que está aí nos assistindo. O que você faria se você descobrisse que você tem uma doença, que o tratamento dela pode te levar a ficar tetraplégico, e se você também não fizer o tratamento para ela, você também pode ficar tetraplégico. Então, o que você faria se você se encontrasse nessa situação da sua vida? Você focaria no problema ou focaria na solução? Então, foi assim, com 18 anos, eu descobri que eu tinha uma doença, ao qual ela, se eu não realizasse o tratamento que era proposto para ela, eu poderia ficar tetraplégica, e se eu fizesse o tratamento, devido aos riscos cirúrgicos, eu também poderia ficar tetraplégica. A princípio, eu não sabia muito bem o que era essa doença, síndrome de Arnold-Chiari. Eu fui estudar um pouquinho sobre ela. Ela se trata de uma malformação congênita no sistema nervoso central. O cérebro é maior do que a caixa craniana e ele começa a comprimir tudo que é comandado pelo sistema nervoso central. Quando eu descobri a doença, quando eu fui ter uma dimensão do que ela era, eu falei, bom, risco por risco, eu vou correr o risco de morte. E aí eu vivi a minha vida intensamente, aí eu comecei a perder a movimentação do pescoço, já não conseguia mais andar, e aí eu fiz o tratamento que é proposto pela doença, que é a cirurgia que é denominada como cranectomia descompressiva, né? Então eles retiram uma parte do crânio, retira algumas vértebras também da coluna, retira e não coloca novamente. Então, você fica com um buraco oco entre o crânio e a cervical, você fica com um buraco para poder acomodar o cerebelo, porque ele é grande demais. Aí eu fiz essa cirurgia, só que a doença, ela é congênita, então você faz um tratamento, mas ela continua ativa no seu corpo. Então, eu fiz esse tratamento, eu continuei com todo o quadro de sintoma. Eu só retirei o meu risco eminentemente de morte, que eu tinha esse risco. E aí eu comecei, né? A princípio, eu entrei num processo ali eu falo que todo ser humano, quando entra numa situação complexa, ele se desespera. Então, eu também passei por esse período de desespero, mas como uma pessoa resiliente, que eu sou, sempre fui, que ama viver, eu entendi que eu não poderia focar no problema, que eu teria que focar na solução. E foi quando eu descobri que em Barcelona, na Espanha, existia um instituto especializado na minha doença, com uma possibilidade de, pelo menos, paralisar a doença. Mas aí veio outro problema. Eu precisava de 160 mil reais e não tinha essa condição financeira. Foi quando, na cidade de Bauru, eu comecei uma campanha chamada Ligue pela Laís. Através dessa campanha,
eu consegui realizar, né, diversos eventos pela cidade de Bauru e região e consegui arrecadar os fundos que eu precisava para ir realizar a minha cirurgia. E eu falo, né, que graças a ela, mas eu tô aqui. Gravando aqui, né, essa sua participação. Mas, assim, quando você descobre, né, eu acho que é um sinal de esperança a gente poder falar, poxa, eu tenho essa possibilidade, eu tenho que ir em outro país, eu tenho que realizar essa cirurgia, e eu tenho que juntar esse dinheiro, né, um dinheiro que você não tem. O que foi rápido, para você foi rápido essa questão, tipo, poxa, o que eu vou fazer para poder juntar esse dinheiro? Ou teve um momento que você falou assim, meu Deus do céu, isso te paralisou de alguma maneira ou foi muito rápido que você tomou uma atitude? Me paralisou. Eu acredito que me paralisou, não um tempo considerável, porque eu acredito que tem pessoas que ficam mais tempo. Mas durante um período ali de 5 meses, durante 3 meses eu fiquei paralisada. E eu achei por um momento que não teria realmente solução. Depois de 3 meses que eu entendi que meu foco não poderia estar ali e que se existisse alguma vertente de possibilidade, eu teria que ir atrás dela, então foram assim, durante 3 meses isso me paralisou. Eu tive aquele impacto, aquele desespero que qualquer ser humano tem em determinada situação da vida, seja ela qual for. Durante 2 meses eu comecei a entender que eu não poderia focar no problema e que eu teria que buscar uma vertente de solução. Então, durante o período total de 5 meses, eu fiquei ali na minha cabeça pensando o que eu poderia fazer com aquela situação. No 6º mês, eu tomei uma atitude. Falei, não, já descobri que existe na Espanha, longe, que eu não tenho recursos, mas que existe uma possibilidade. Uma possibilidade de eu paralisar a doença. Não vou ser curada, mas eu posso paralisá-la. Se eu paralisá-la, consequentemente, talvez os meus sintomas, né, se tornem mais a menos, eu consiga retomar minha qualidade de vida. Então, eu já tinha tudo estruturado. Ali na minha cabeça, eu já tinha tudo estruturado em relação à solução. Só me faltava o dinheiro. Eu falei, bom, então se eu já consegui todas essas vertentes, isso aqui para mim é o mínimo. Eu vou correr atrás e eu vou conseguir. Então eu sempre falo isso. De princípio, né, as pessoas falam, mas quando você visualizou isso, visualizou a sua história, visualizou a sua família, você não pensou que poderia não dar certo? E eu falo que não. Eu não visualizei isso de início. Eu falei, poxa, tem uma solução. Só me falta a grana para chegar lá. Então, de tudo isso, pior fosse se eu não tivesse uma solução para aquele problema. Né? Tem sempre aquilo, né? O que você pode resolver, o que você não pode resolver. Você vai pensar na questão do futuro, do passado ou do presente. Então, eu já tinha o meu presente, já tinha as vertentes de possibilidade, só me faltava uma questão, que era o dinheiro. Talvez o mais paralisante de tudo, mas aquilo não foi o suficiente para me sucumbir. Falei, não, vou montar uma campanha, como que eu vou fazer? Por enquanto eu não sei, mas eu vou conseguir. Não sei o tempo que vai demorar, mas eu vou conseguir. Eu acho que isso é bem interessante, né, Laís, porque a gente está falando aqui com muita gente que são empreendedores, e é justamente isso o que normalmente as pessoas às vezes costumam ter uma boa ideia, só que elas ficam paralisadas perante a dificuldade financeira, ou porque quebrou, ou porque não tem o dinheiro, e simplesmente muitas boas ideias morrem ali, na ideia, né? E acho que tem essa relação, né? Porque você também tinha um problema, ficou um tempo digerindo aquilo, aceitando, teve uma possibilidade de focar, então vou focar em construir, como vai fazer também não sei, só que isso todo é um processo, né? E levou um período, não é? Mas também você começou a ter, eu acho que quando você parte para a ação, e eu quando ouvi a sua história, foi bem interessante quando você fala que você foi iniciar a campanha na rua, né? Como fala, em semáforo, e uma pessoa logo apareceu e isso já começou a te ajudar, né? Como que foi com com aquela pessoa que é da mídia, e isso já começou a te ajudar? Como que conta essa parte bem interessante aí?
Então, Toshi, hoje, né, eu trabalho dentro do empreendedorismo e hoje eu consigo visualizar que eu já era uma empreendedora e eu não sabia, né, porque ser empreendedor é um comportamento. E para a pessoa ser empreendedor, primeiro, ela precisa ter atitude, ela precisa ter persistência e ela precisa fazer, né, ela precisa ter o ato ali de colocar em prática aquilo que às vezes ela já estruturou, porque é preciso também uma estrutura. Planejamento, né? Então, quando eu descobri que eu era empreendedora, né? Eu sou empreendedora, eu tenho comportamento empreendedor. Porque quando eu pensei, putz, eu preciso de 160 mil reais, como é que eu vou fazer isso? Eu já sabia, né? Já sabia que na Espanha tinha um instituto especializado na minha doença, já sabia que eu precisava ali de um valor entre 160 mil reais para mim conseguir pagar a cirurgia, ficar lá durante o tempo que eu necessitava ficar, fazer o pós-operatório, enfim, eu já sabia que eu precisava disso. E aí eu comecei a estruturar aquilo na minha cabeça. E agora, o que eu preciso? Bom, primeiro eu preciso de pessoas. Se eu preciso de pessoas, eu preciso estar onde as pessoas estão, mesmo com as minhas limitações físicas, porque eu tinha bastante. Hoje em dia eu sou outra pessoa. E aí uma das primeiras ações que eu fiz, eu falei, bom, onde eu posso ir que tenha pessoas? Eu juntei um grupo de amigos, né, conversei com eles, expliquei que a gente teria que estar num lugar onde tinha pessoas, e a gente fazia semáforo. Então, a princípio, a gente estendia uma faixa quando os carros paravam, né? Isso anterior à pandemia. A gente estendia uma faixa e aí a gente entregava um flyerzinho contando um pouquinho da história, com as minhas redes sociais, o meu telefone de contato, caso a pessoa soubesse. E aí, depois disso, a gente passava uma caixinha. Foi quando a gente começou a ter as primeiras contribuições. Né? Então, eu entendi que para a gente estar entre as pessoas, a gente precisava estar onde elas estão. E aí a gente foi para a rua, para o semáforo, para o centro de Bauru, que era onde tinha o maior fluxo de pessoas. Isso foi uma das nossas primeiras ações. A outra foi a gente ir até o calçadão de Bauru, também para ir aonde as pessoas estão, para a gente poder divulgar, né? Divulgar primeiro a questão da doença, a questão da necessidade, e aí, através disso, a gente teve o nosso primeiro contato com a mídia. Né? Então, primeiro foi uma rádio, depois aquela rádio notificou pela primeira vez no setor midiático de Bauru, daquilo partiu para uma entrevista em uma rede de canal, e daquilo ali fluiu, né? Foi um processo longo, de mais ou menos um ano, mas foi a partir desse primeiro ato de pensar, poxa, eu preciso divulgar minha história, preciso divulgar minha necessidade, onde eu preciso ir? Aonde as pessoas estão. E a partir de ir no semáforo, ir no calçadão, na época a gente foi no semáforo, a gente fazia o semáforo e passava uma caixinha, depois de explicar a história. No calçadão, a gente vendia morango com chocolate. Então, eu e uns amigos meus, nós fazíamos o morango e tal, colocava numa caixinha de isopor, e foi dali que partiu todo o restante. Até chegar na parte dos eventos, que aí a coisa ganhou uma outra proporção, uma outra complexidade, mas também foi bem interessante que você foi procurando bem os seus nichos, né? Conta um pouquinho como que foi essa história dos eventos. Olha, eu falo que eu me reinventei como pessoa, né? Me reinventei assim porque eu não tinha dimensão disso. E um dos primeiros eventos que eu fiz foi bingo. Eu nunca tinha tido contato com aquilo, conheci um grupo de pessoas e falaram para mim, vamos fazer um bingo? Eu falei, ok, vamos fazer um bingo. E aí fui eu atrás de público de bingo, então eu tinha que ir em Bauru nos públicos de bingo, tinha que ir em meios midiáticos que poderia atingir, né, o grupo de bingo. Uhum. E aí eu conheci também, na época, eu conheci um moço aqui de Bauru que mexe só com redes sociais, e ele começou a fazer divulgação através da minha fanpage, que eu tenho ainda uma fanpage chamada Unidos pela Laís, e ele fazia a divulgação, e na divulgação ele filtrava, né, a idade, que era compatível com o bingo, o público, o bairro, e as coisas foram ganhando forma disso. Depois nós fizemos zumba,
Aí eu já ia em todas as academias de Bauru, porque eu precisava de público de zumba. Depois nós fizemos show de rock. Aí eu comecei a fazer alguns contatos com público de rock em Bauru, sertanejo. Aí nós tínhamos que ir nas rádios sertanejas da cidade, no público sertanejo, e foram diversas. Foi nichando, né? Cada um, tipo, uma Mas situação. tudo, no início era muito assim, né? Movido pela necessidade. Depois eu entendi que eu precisava estruturar. Então, se eu estivesse fazendo um evento de bingo, eu precisava afunilar, né? Eu precisava de um funil nesse público. Precisava estruturar isso. Se eu tivesse com um evento ao qual envolveria o sertanejo, eu já iria ter que buscar a faixa etária certa, né? Porque eu fui entendendo isso, no início eu não sabia, mas eu ia ter que buscar a faixa etária certa que atinge esse público. Eu precisei estruturar as coisas para que elas dessem certo. Dentro disso tudo, você conseguiu, enfim, né, o recurso, você conseguiu ir para a Espanha. Você foi sozinha na Espanha? E como que foi esse processo antes da cirurgia? Qual o pensamento? Porque aquela cirurgia faria muita diferença, para o bem ou para o mal. Então, conta um pouquinho como que foi esse processo aqui de estar indo lá, da cirurgia em si e o após, como que foi tudo isso? Olha, e eu falo que assim, não tem como nós não falarmos que não temos medo. Sempre teremos medo diante de uma situação. Entretanto, o medo ele nunca me paralisou. Eu passei o processo de paralisação lá atrás. Então, durante todo o processo, claro que eu tinha medo, mas em todo momento eu levava a questão de ser positiva. Vai dar certo, vai dar certo. Junto com o medo, né? Eles caminhavam aqui, ó, lado a lado. Então, eu fui para a Espanha em junho de 2016, né? Quem me acompanhou na época foi o Kenneth, que é meu noivo. E aí ele foi comigo, a gente passou 20 e poucos dias lá, eu fiz a cirurgia. 6 horas depois eu já tinha resultados positivos. E lá no Instituto Chiari, em Barcelona, eles falam muito sobre isso, né? Que independente da cirurgia, muito vai daquilo que você leva aqui, né? Muito vai da sua força. Então, 6 horas depois eu já tinha um resultado positivo. Voltei para o Brasil, tive que comprar toda uma medicação, fazer um tratamento mais um tempo. E depois de um ano eu teria que retornar. Então, ainda foram duas etapas da minha cirurgia. Porque a primeira vez eu fiz a campanha para poder ir até o instituto. Quando eu cheguei lá, eu tive isso. Poxa, você vai ter que voltar daqui a um ano. Aí veio tudo aqueles sentimentos de novo, né? Poxa, eu vou ter que voltar daqui a um ano. Então, eu vou ter que voltar para Bauru e ainda vou precisar arrecadar mais um pouquinho para esse retorno. Foram duas etapas. E aí, mas só que assim, em nenhum momento aquilo foi paralisador para mim. Eu sabia das dificuldades, sabia que eu iria ter medo, sabia que o processo talvez seria difícil, mas aquilo não foi suficiente. Porque eu sempre falo que assim, né? Qual que é o máximo que a gente pode colher pelo caminho? O não. O não, ele é uma certeza. Mas se eu não tentar, eu não tenho a certeza do não e nem do sim. Então, eu sempre acredito isso. Nós temos que tentar, se você tem algo que te move, foca nisso, traça um objetivo, traça uma meta e vai. E aí eu fiz a cirurgia em 2016, voltei em 2017, fiz o meu retorno, meus exames deram que realmente a síndrome estava paralisada, ou seja, dali para pior, eu não ficaria. Ou eu poderia melhorar, ou eu poderia manter um nível de estabilidade. Mas dali para baixo, eu não iria mais. Aí, em 2017, eu fiz o meu retorno. E aí, quando eu tive a certeza, nossa, a doença está paralisada, eu falei, agora eu vou retomar minha vida. E estou aqui, já fazem 5 anos. Que maravilha, Laís. E, de repente, desse processo, você, né, você entra também no Sebrae e começa a lidar, né, diariamente com empreendedores, vivenciando todas aquelas dificuldades que, de uma certa maneira, também você vivenciou e superou. Como que é essa relação de você ter uma história pessoal tão forte? E aqui no vídeo, gente, vocês não estão conhecendo
ela está tímida, que ela não está passando toda aquela energia, toda aquela alegria, né, de viver, aquela energia boa, positiva, uma pessoa que você tem vontade de estar junto, de conversar, de papear. Como que é essa experiência de estar lidando com empreendedores, com muitos chororôs também, e você ter essa sua história? Você pode ajudar eles nesse sentido, trazendo essa coisa própria? Olha, eu falo que, né, depois da minha trajetória no Sebrae, eu relembro coisas diariamente, né, e hoje eu vejo o como estar no Sebrae foi muito bom para mim. Não no sentido de eu, Laís, porque eu me encontrei aqui como pessoa, reencontrei a minha história de vida, né, em outros aspectos, em outros ambientes, mas você acaba encontrando. Por quê? Porque lidar com o empreendedor é isso. Ele passa por momentos de dificuldade, ele pensa em desistir, às vezes acontece de quebrar uma empresa, faz parte do processo, mas é aquilo. Se ele não tivesse tentado, talvez ele não teria tido aquela experiência, não teria oportunidade de melhorar. Então, eu falo que eu vivenciei a minha história em outros âmbitos, né? E aí também tem aquela pessoa que passa pelo processo ali que eu passei, foi aquele processo ali onde você fica digerindo tudo, né? Mas ela sai, né? E ela ressurge como a águia. E no que ela ressurge como a águia, ela começa a colher os resultados. Então, o que eu deixo para as pessoas empreendedoras, para os empreendedores, é isso. Que eles sejam resilientes, que eles tenham a perspectiva de que se algo der certo, é uma oportunidade de melhoria para eles fazer diferente da próxima vez, para que eles não desistam e para que eles tenham persistência. Porque o caminho nem sempre é fácil. Mas se ele tiver algo que o move, uma meta, um objetivo, ele com certeza vai buscar todos os recursos possíveis, vai buscar estrutura, vai buscar conhecimento para que ele consiga atingir aquilo que ele almeja. Então, o que eu deixo de mensagem é isso. Empreendedores, sejam resilientes. Maravilha. E se a pessoa que assistiu quer te seguir, quer conhecer um pouquinho mais da Laís, qual que é a rede social sua mesmo, Laís? Minha rede social, Instagram e Facebook, colocou lá, Laís de Oliveira Vaz, com certeza já vai aparecer. Laís de Oliveira Vaz no Facebook, Laís Vaz no Instagram, já vai conseguir encontrar lá um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho da minha história de superação, enfim, toda a minha história lá. E Unidos pela Laís ainda é uma página que eu mantenho, porque eu ainda tenho contato hoje diariamente com várias pessoas que têm a doença, ou que descobriram, ou que estão no processo ainda de aceitação, ou que já superaram, enfim. Então, as pessoas podem me encontrar lá, ou no Facebook, ou no Instagram. Maravilha, né? Eu acho que isso que é o processo legal da vida natural, né? A gente poder estar aprendendo, as nossas experiências a gente compartilha, um dando força para o outro dentro dessa energia positiva. Muitos dos nossos sonhos podem se tornar realidade. A Laís é uma prova disso, e eu também já realizei esse sonho de poder entrevistar ela, então está tudo bem. Muito obrigado pela participação de novo, Laís. Você e o seu noivo são fofos. Parabéns também para ele, pela luta de vocês dois. Um beijo no coração de todos e até o próximo Café com Pipoca. Tchau. Tchau. Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos Encantamento. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3.
Qualidade em mídia exterior. Magno Gás. Revendedor autorizado Concigás. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Frango de grife. Aqui, o sabor é melhor do que o cheiro. Dudu Aqua Center. A escola da família. Tem pizza. Rodízio para sua festa.